que hoje eu e você estivéssemos aqui. Você sabe por que você está aqui, querido? Foi porque um dia Deus mandou o seu único filho, só um que ele tinha. Foi derramado naquela cruz do Calvário sangue de renovação de aliança. Eu renovo a minha aliança com a humanidade. Eu renovo a minha aliança com o povo. Se eu e você estamos aqui, foi porque um dia alguém, ele deu a sua vida, pastora. É fácil falar dar a vida. Mas hoje você está disposto a dar a vida pelo seu filho que está sentado do seu lado? O pastor Jonas está com o filhinho do lado. Você daria a sua vida hoje pelo seu filho? Quantas vezes é a realidade dentro da nossa casa? Temos visto a nossa casa se perder. Temos visto os nossos filhos se perder. Temos visto o nosso marido, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe se perder. E a gente, queridos, faz o quê? Fica de braço cruzado. Acha que no tempo do Senhor você precisa movimentar, você precisa fazer alguma coisa, porque a promessa de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor é minha e sua, é para mim e para você, filhos de Deus. Mas é interessante nessa passagem que Davi, ele começa a descrever o salmo não pensando no pastoreio. Davi, ele pensa na ovelha. Davi, ele se coloca como ovelha no Salmos de número 23. E no versículo 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Irmãos, uma característica da ovelha, a ovelha ela não sabe no pasto sozinha se alimentar. Ela precisa ser guiada. Sabe por que um dia alguém insistiu para você estar aqui? Sabe por que um dia alguém pagou preço de jejum e oração? Porque você estava perdido. Você estava como aquela ovelha abandonada e perdida. Mas o Pai levantou um pastor para te guiar, para você vir para o pasto alimentar. E a ovelha, ela precisa ser caminhada pelo pastor. A ovelha, se não mostrar para ela onde ela precisa se alimentar, ela morre por falta de alimento. E é interessante que o versículo diz que o Senhor me faz descansar, querido. A ovelha, ela tem tanta confiança no seu pastor, que quando ela é conduzida no pasto, ela não simplesmente sacia a sua necessidade, a sua fome. Ela deita, ela descansa, porque ela sabe que o pastor está guardando ela. Ela sabe que o pastor está protegendo ela. Ei, se você entender que o Senhor é o seu pastor, pode, querido, tá acabando o arroz, mas o Senhor vai prover. Pastora, o dinheiro não vai dar no mês. Ei, se você entender que o Senhor é seu pastor, você vai ver o seu dinheiro se multiplicar. Você vai ver alguém bater na porta da sua casa e te abençoar. A ovelha, ela descansa. Ela sabe quem é o pastor dela. A ovelha, ela não se preocupa em ter que ir, querido, para a floresta ou até mesmo nos campos procurar alimento, não. Ela sabe que o pastor dela vai conduzir ela no lugar certinho para alimentar. Por isso que você está aqui nessa tarde. Talvez, querido, alguém insistiu para você estar aqui. Não reclama não, não murmure não. Olhe para essa pessoa e fala: muito obrigada, porque você me caminhou para vir me alimentar. A palavra ainda diz, no versículo 3, aleluias: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Irmãos, eu acho muito interessante nessa passagem, porque nós sabemos que até hoje isso acontece lá em Israel, mas são lugares muito montanhosos, e eu fico imaginando as montanhas e aqueles caminhos muito estreitos. E por muitos momentos o alimento se acabava em um pasto. E o pastor de ovelha, ele tinha que caminhar com as ovelhas naquele lugar talvez estreitinho, para o outro lado da montanha, para se alimentar. Sabe o que eu aprendi aqui nessa palavra? Você pode andar pelo lugar mais estreito que você imaginar. Você pode andar pelo lugar mais sombrio que você vê. Você pode estar andando pelos caminhos, querido, em que tem pedras, tem espinhos no caminho, querido.
A ovelha, ela não temia. Qualquer arrastãozinho, a ovelha podia cair no abismo, mas ela confiava no seu pastor. Quem confia no pastor anda pelo vale da sombra da morte, mas não teme. Quem conhece o seu pastor não teme, não teme. A ovelha sabia que o pastor estava conduzindo ela em lugares seguros. Deixa eu dizer para você, querido. Talvez você está duvidando, mas essa ideia do meu pastor, essa ideia do meu líder, o seu líder recebe visão espiritual, o seu pastor tem recebido visão espiritual. Se você não entende, só confia, porque o Senhor está indo com ele, ele é seu pastor. O versículo 4 diz, aleluia, é o 5. Prepara-te uma mesa na presença dos meus adversários. Quando nós vemos essa palavra de Davi, nós pensamos assim, mas quem eram os adversários de Davi naquela época? Nesse momento aqui, se nós aprofundarmos um pouquinho na história, ainda não tinha Saul.